Eu sou o Paulo Henrique Soares da Silva, sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em entomologia, sou pesquisador da Embrapa há 45 anos, trabalhando com feijão calpi e outras culturas do Nordeste. Relativo a feijão calpi, nós temos várias pragas que são consideradas as principais. Temos as pragas iniciais, que elas chegam no campo logo após o plantio da cultura, e temos pragas que são mais tardias, que elas ocorrem no período da floração, que ocorrem no período de frutificação, ou seja, no período que a cultura está emitindo as vagens. Então, quando o agricultor planta o feijão calpi, a primeira praga que pode aparecer é a lagarta elasmo. A lagarta elasmo, ela entra pelo colo da planta, ali na emenda da planta com o chão, e lá ela procura o colo da planta e faz um buraquinho. Quando a pessoa chega no campo, pensa que a planta está até murcha, e às vezes está murcha mesmo, pensa que é falta d'água, mas não é. É porque ela, quando penetra na planta, ela começa a se alimentar da parte interna da planta. E ali, quanto mais ela cresce, mais aumenta a galeria onde ela vai se alimentando. Então, essa praga, no começo do plantio do feijão calpi, ela pode causar muito prejuízo, porque cada planta que ela atacar é uma planta morta. Então, quando ocorre esse ataque da lagarta elasmo, o produtor tem que procurar uma orientação do engenheiro agrônomo para fazer a aplicação de um produto para controlar essa praga. Porque cada planta morta, como eu disse, é uma planta que não vai produzir e vai acarretar perda na produção da cultura. Outra praga que vem logo no início do plantio são as vaquinhas. A vaquinha, o sintoma é característico nas folhas, porque elas fazem um buraquinho nas folhas. Então, quando são poucos insetos que se alimentam das folhas, não tem problema nenhum, porque a planta, no início, até o florescimento, ela suporta até 40% de desfolha. Então, o produtor pode muito bem olhar e fazer um cálculo no olhar para ver qual a percentagem de folha consumida, e daí ele tira uma conclusão se deve ou não fazer um controle. Um dos problemas mais sérios das vaquinhas é porque elas são transmissoras de vírus. Então, o produtor deve procurar aquelas variedades que a Embrapa está recomendando, porque normalmente elas são cultivares resistentes ao vírus. Então, se ele está plantando uma variedade que é resistente ao vírus, ele vai só se incomodar com a questão do consumo da folha. Então, se a vaquinha está ali consumindo as folhas e não chegou a 40% no consumo da folha, então não precisa aplicar inseticida. Agora, se passar desses 40%, principalmente quando a planta começa a florescer, aí é necessário fazer uma aplicação de um produto, para controlar a vaquinha. Então, nesse caso, também recomendamos a consulta ao engenheiro agrônomo, que vai orientar o produtor o produto que for correto para ser aplicado. Após esse período, é mais comum ocorrer pulgões também. O pulgão é um inseto pequeno, vive em colônias, e ele suga a seiva da planta. Então, a formação de colônias de pulgão indica que já existe um ataque relativamente grande no plantio. Então, o produtor procure verificar onde existem os ataques, porque esses ataques ocorrem em reboleiras, e, se for possível, ele verificar se existe a ocorrência de inimigos naturais, como as joaninhas, por exemplo. Então, se ocorre o ataque de pulgão e ocorre também a joaninha, então é muito bom que o produtor procure onde está
as colônias de pulgão e verificar se há ocorrência de inimigos naturais. Normalmente, o prejuízo é maior quando ocorre 60% de plantas atacadas dentro do campo. Se estiver abaixo disso, os próprios inimigos naturais vão terminar controlando os pulgões. Mas se já existe 60% ou mais de colônias de pulgão dentro do plantio, aí ele também deverá procurar o engenheiro agrônomo para orientá-lo a fazer o controle. Existem alguns produtos que são muito caseiros para controlar o pulgão. Por exemplo, ele pode ser controlado com óleo vegetal, né? Existem esses produtos no comércio de produtos agrícolas que já estão prontos para ser aplicados, né? Então, a consulta ao engenheiro agrônomo ele vai lhe orientar para saber como é que aplica esses produtos. Após a ocorrência de pulgão, pode vir também a ocorrência de percevejo. A ocorrência de percevejos normalmente é no período reprodutivo da planta, quando ela emite flores e emite as primeiras vagens, né? Então ali começa a aparecer os percevejos, né? Então existem várias espécies de percevejo que ocorrem na cultura do feijão calpi, e o produtor também tem que verificar a população desses insetos, né? Então, verificar na ocorrência nas vagens, né? Porque eles preferem as vagens. E lá, quando eles vão se alimentar, eles colocam o seu aparelho bucal nos grãos e terminam fazendo com que aqueles grãos sejam perdidos. Uma população muito alta de percevejo vai acarretar problemas. Uma população acima de um percevejo por metro de fileira de feijão já é um nível de dano preocupante. Então, se o produtor vê que existe uma população alta dentro do seu plantio, também recomendamos que procure uma orientação do engenheiro agrônomo para ele poder verificar se a população do percevejo, daquele inseto que está ocorrendo no momento, está no tempo de fazer o controle e qual o produto que ele vai controlar, qual a recomendação que ele faz. Após esses insetos que ocorrem no campo, nós vamos ter problema lá no armazenamento, né? Nós temos o gorgulho do feijão calpi, que ele causa dano muito sério, né? Às vezes os ovos do gorgulho vão no grão que é colhido ainda no campo, né? Quando o agricultor debulha a vagem, pega os grãos e leva para o armazenamento, às vezes os ovos que estão ali eclodem, as larvas eclodem e começa a reinfestar grãos que não estavam com postura. E aí a perca é muito grande, né? Uma das coisas que o pequeno produtor faz bastante é colocar os grãos para secar no sol. E isso é uma prática muito boa, porque os grãos, quando secam abaixo de 10%, é muito mais difícil do gorgulho se desenvolver dentro do grão. Concluindo, nós queremos dizer aos produtores de feijão calpi que nós aqui da Embrapa estamos à disposição deles. Qualquer pergunta pode ser feita através do serviço de atendimento ao consumidor, ou então ele pode, se estiver aqui por perto, visitar-nos, que todos eles serão bem recebidos.